Segue o depoimento do Marcelo Blanco na CPI da pandemia. Maria, depois só pede para colocar o som aqui pra gente colocar um trechinho. O coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do Ministério da Saúde, que está depondo hoje, entre outras coisas, falando como é que conheceu o Dominguete, entre outras relações. Zaidan, eu queria só fazer uma menção, não coloquei nos nossos temas, mas merece uma menção honrosa. E eu quero falar do José Vicente Santini. Lembra desse Santini, Zaidan, quando ele foi demitido do cargo em 2020? Ele era secretário executivo da Casa Civil. Ele está sempre perto do Olix Lorenzoni. Por que ele foi demitido? Por causa de ter usado um avião da FAB para viajar para a Índia. Ele foi um ato do presidente Jair Bolsonaro, a demissão, que classificou aquele fato como inadmissível. Pois é, ele saiu daquela secretaria, foi para outra e hoje foi nomeado secretário nacional de Justiça. Ele não vai acompanhar o Onix nesse novo ministério, mas foi nomeado como secretário nacional de Justiça. Ou esse cara é bom demais, porque deixar um fio desencapado desse pelo caminho não teria essa manchete, não teria esse destaque. E eu não estaria nem falando desse cara aqui, mas ele chegou a ser demitido. Então eu entendo que ele tenha talentos que a gente desconhece. Seria ótimo, né, se fosse por isso. Mas basicamente as coisas acontecem ali por força do padrinho, né? Então o padrinho tem força e consegue manter o sujeito e fala, aqui não dá mais, não, vamos botar ali então. Isso acontece até no primeiro escalão, né? Veja que o Pazuello roda, mas não sai, né? Ele muda de cargo e tal, mas está por ali. Então, depende, no caso do Pazuello, ele tem o padrinho, né? Que é o presidente, e que não quer tirá-lo de jeito nenhum. Outra coisa, Ronald, além daquela nota do Pazuello dizendo que em nenhum momento o Lira fez exigências de liberação de verbas e nem apresentou uma lista de municípios que deveriam receber a verba, o Arthur Lira disse há pouco que o Luiz Miranda o procurou, porque o que disse o Lira? Ele falou, quem tem de se manifestar sobre essa conversa que supostamente ocorreu entre Miranda e Pazuello é o Pazuello, para confirmar ou não. O Pazuello não confirmou. E disse que quanto ao que o Miranda falou, que isso é assunto para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. E agora há pouco o Arthur Lira disse que o Miranda o procurou pedindo desculpas. Não sei se esse pedido de desculpas veio acrescentado de não foi aquilo não, tal. Não dá para dizer que ele não pode falar que não é uma entrevista, é um depoimento à Polícia Federal. Ele não pode afirmar, não, eu não falei nada disso. Porque está escrito e o sujeito, antes de assinar, lê. Olha, foi realmente isso aqui que eu falei, então o senhor pode assinar. Ele assina. Alguma coisa aqui que o senhor não disse, a gente está dizendo que o senhor disse, aí ele lê. Porque ele não pode assinar uma coisa que é uma declaração dele. Ele não pode assinar sem ler. Então, se ele assinou, é porque leu. Se leu e assinou, é porque de fato falou. Então, não dá para ele dizer para o Lira, não falei nada disso. E teria pedido desculpas. Então, não está sustentando, né? Não está sustentando, porque se ele de fato ouviu isso do Pazuello, ele podia dizer, eu não tenho nada com isso, eu tenho que conversar com o Pazuello. Ele é que me falou isso. Né? Exatamente. Tem uma nota no perfil no Twitter do Luiz Miranda que diz o seguinte: a nota do Pazuello confirma o que eu imaginava. Não é verdade o que ele falou sobre Arthur Lira. Se mentiu na aeronave, que responda pelos seus atos. No meu depoimento, o contexto era demonstrar os diálogos com o Pazuello. Desconheço fatos que desabonem o presidente da Câmara, disse aqui Luiz Miranda. Uma postagem feita há 1 hora, exatamente há 1 hora. O problema é aquele, né? Conversamos no avião. Se o Pazuello não confirmar, eu imagino que essa também não foi gravada. O que acontece ali? Fica um falando uma coisa, o outro outra, né? E dificilmente a polícia, a não ser que a polícia descubra por outros meios que de fato o Lira fez tal pressão em cima do Pazuello, né? E nesse momento, o Pazuello, é bom lembrar, ele não saiu do governo, ele está no governo. Tá lá, secretário. Ele não vai atacar o presidente da Câmara, não vai, que é hoje figura fundamental para o Bolsonaro, inclusive, não só na relação com o Congresso,
mas até pelo poder que tem o presidente da Câmara de desengavetar pedido de impeachment. Então, é óbvio que o Pazuello não vai atirar no Arthur Lira, né? Aliás, em entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, Arthur Lira reiterou, aliás, uma frase que agradou por um lado e não agradou tanto por outro. Ele disse que está com o presidente quando diz respeito o assunto a tornar o processo de votação mais confiável. Ele usou mais ou menos, com outras palavras, ele não foi categórico ao falar sobre voto auditável, mas falou que apoia medidas que possam, de alguma forma, generalizou um pouco, tornar a votação mais segura, mas salientou que ele foi eleito por inúmeras vezes com o voto da maneira como é. Bom, o Congresso é que vai decidir, né? A proposta está lá. Cabe ao Congresso decidir se muda ou não. Né? Primeiro na comissão, né? Para depois se vai ou não adiante.